Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo. Gente, hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa maratona de vídeos sobrenaturais. E eu gostaria de hoje estar contando pra vocês como foi meu processo, né, de começar a fazer libertação, de começar a expulsar demônio, de começar a viver dentro dessa atmosfera, né? Gente, eu confesso pra vocês que de início eu tinha medo porque, como eu contei pra vocês, né, num vídeo anterior aí, que as primeiras vezes que eu vi ou que eu tive interação dentro do mundo espiritual, com demônio, né, com esses tipos de aparição, pra mim foi muito traumático. Eu fiquei com muito medo, criei alguns bloqueios, e quando eu me posicionei em Deus em 2016, eu falei pra Deus, Deus, eu quero todos os dons, eu quero me mover em todos os dons, só que eu sempre ficava ali, né, pesquisando, estudando, intensificando, né, aquela ativação profética dentro de mim, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e outros dons, e eu sempre deixei o dom de discernimento de espírito em stand-by, ali quietinho. Eu falava, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou me mover nesse dom, né, que discernimento de espírito, gente, pra quem não sabe, é onde acontece, né, a libertação, a cura. Então, o libertador, ele tem que ter o dom de discernimento de espírito ativado. Então, assim, eu queria todos os dons, mas eu sempre, né, focava naqueles que eu gostava mais, e eu deixava o discernimento de espírito ali de lado. E eu achava, por exemplo, eu acho, gente, que eu fiz isso por um bom tempo, por causa dos bloqueios, né, de ter visto demônio na infância, depois ter visto depois na faculdade, e ter ficado com muito medo daquilo ali, né. Então, assim, nessa época já, quando eu comecei a pedir os dons pro Senhor, eu já estava forte espiritualmente, já jejuava bastante, já orava bastante, mas eu ainda tinha um receio, eu ainda tinha um certo medo, ok? E, gente, eu tive uma virada de chave, que é aí que eu quero chegar pra vocês, tá? Que eu precisei ter uma virada de chave, porque então eu tinha alguns bloqueios em relação a expulsar demônio, a chamar pra fora, né, dentro da libertação. Então eu tive que ter essa virada de chave. E como que foi essa virada de chave? Gente, essa virada de chave, ela aconteceu uma vez, eu já tinha um ministério, a gente já tinha fundado um ministério, mas nosso ministério era sempre dentro do mover profético, dentro, né, de um avivamento muito grande que estava acontecendo. Confesso que algumas vezes vinha aquele impulso do Espírito Santo para falar assim, manifesta agora em nome de Jesus, dá ordens, né, para que eles saíssem para fora, para que eles pudessem ser expulsos dali. Só que eu tinha medo, eu falava, nossa, e se eu fizer isso aqui, se esse demônio for muito forte? Eu sempre tinha, sei lá, eu tinha alguns bloqueios com isso, então eu ficava meio que com medo de estar orando e dar, porque, gente, para um demônio se manifestar, a gente tem que dar uma ordem para ele se manifestar, para ele sair dali. Pode ser que, dependendo da unção que estiver sobre você, você não precisa dessa ordem e possa se manifestar, mas é algo muito difícil isso acontecer. Então, para que um demônio venha se manifestar, você precisa dar uma ordem para ele. Então, eu tinha um receio de dar essa ordem, porque eu sabia que se eu desse, podia manifestar, mas eu não sabia como que ia ser, né? E toda vez que eu tive experiências expulsando, eu tava dentro de um ambiente de muita glória. O que é isso, Larissa, um ambiente de muita glória? Por exemplo, gente, vai ter uma vigília, ou vai ter um encontro com Deus, ou vai ter uma libertação. Os pastores, os líderes ficam, às vezes, meses orando, jejuando, preparando aquele ambiente. Por quê? Para aquele ambiente estar tão denso da glória de Deus, para se tornar fácil a libertação. Aí qualquer um que for lá, é igual a primeira vez que eu fui expulsar um demônio, qualquer um que colocar a mão e falar sai em nome de Jesus vai sair, porque o ambiente, ele corrobora para que isso aí aconteça, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se a gente estiver debaixo de um culto de libertação, onde pastores pagaram preço, horário, jejuaram, ali é mais propenso aos demônios se manifestar, porque a glória de Deus vai estar grande e as pessoas serem libertas, do que eu ir na casa de alguém que precisa de libertação, né? Porque aquele ambiente ali, ele não está propício para isso. Ali, na verdade, é um ambiente pesado, né? Então é mais fácil a gente orar por libertação num ambiente de glória, onde Deus está se movendo ali, onde a gente está debaixo de uma nuvem de glória,
do que num ambiente corriqueiro, natural, comum, ainda mais um ambiente onde não se busca Deus, um ambiente onde tem frieza espiritual, tá? Então acontecia, gente, uma vez cá, outra lá, quando eu ia pregar no encontro com Deus, ou quando acontecia coisas assim, e eu entrava ali na intercessão, acabava fazendo. Mas eu nunca trouxe isso pro meu ministério, porque até então eu tinha um certo receio, um certo bloqueio. Então o que aconteceu? Eu lembro que em 2018 eu comecei a estudar muito sobre libertação, sobre batalha espiritual. Eu comecei a fazer cursos, né, de batalha espiritual, estratégia, angelologia, tricotomia e vários outros. Cheguei em São Paulo fazer um curso com um dos maiores ministérios de libertação, né, com a Neuza Tioca. Fiz esse curso, pra mim foi um divisor de águas, tá? Então eu comecei a adquirir muita teoria. Outra coisa que eu fiz, né, que me ajudou muito, você que quer ser um libertador, você que quer colocar a mão nas pessoas, falar assim, manifeste em nome de Jesus e ver a coisa acontecer, assista muitos vídeos no YouTube, isso aí me ajudou muito. Testemunhos de pessoas que tinham interação com isso, por exemplo, ex-bruxo, ex-satanista, ex-isso, ex-aquilo, isso aí ajuda muito para você entender a interação deles, né, como que é a artimanha deles, né, de envolver as pessoas dentro de seitas ocultistas, tudo isso é importante também, mas também ver pastores expulsando demônio. Lógico, gente, tem muito vídeo aí que é falcatrua, que é coisa mentirosa, mas tem muito vídeo aí que é verídico, que é realmente o demônio manifesto. Então, assim, é muito legal pra você aprender, dar ordens, né? Ordens o quê? Pra sair pra fora, né? Então, é muito legal, você aprende muita coisa. Então, hoje o Google tem o YouTube tem uma variedade de muitas informações do mundo espiritual. É muito legal a gente ver, aprender, porque são vídeos práticos, né, de pastores, líderes expulsando. Isso aí é muito legal, que se você quer ser um libertador, vai te ajudar muito. E você também tá fazendo cursos, né, como eu fiz de tricotomia, angelologia, de batalha espiritual, estratégia de batalha espiritual. Gente, eu adquiri muito conhecimento nessa área, eu sei muita coisa, eu sei que eu não sou expert, não sou a melhor, não sou a que sabe mais, mas eu já sei muita coisa, né? E assim, eu já tive muita experiência, então assim, eu me sinto hoje com uma autoridade para vir aqui compartilhar com vocês aquilo que eu vivi, aquilo que Deus fez na minha vida, tá bom? Vamos lá para a virada de chave. Quando foi a virada de chave? Eu já tinha um ministério, já tinha fundado o ministério e eu vi acontecer uma vez aqui, outra ali, muito, muito raro. E uma vez a gente fez uma vigília, e aí dentro dessa vigília, eu quis fazer um culto era de 3 momentos. O primeiro momento era renovo espiritual, o segundo momento era libertação, e o terceiro momento era batismo com o Espírito Santo. E como a gente ia ter uma ministração de libertação, eu chamei o meu time de fogo, né? O pessoal que impõe mãos, né? Chamei na minha casa, a gente fez uma reunião e eu falei assim, gente, olha, vamos se preparar. Aí eu ensinei tudo aquilo que eu sabia. Olha, se fez assim, fez assado, fez um gesto assim, você já repreende em nome de Jesus, tal. Aí eu falei assim, bem inocentemente, mas eu acredito que não vai ter manifestação, que não vai acontecer de ter manifestação, porque o nosso grupo é muito ok, nosso grupo é muito legal, né? Acho que todo líder, né, todo pai, mãe espiritual pensa isso. Então eu achei que quando a gente tá tudo certo, tudo ok, não vai rolar nada. Mas eu ensinei ali, falei, ó, gente, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Vamos de duas, uma impõe mãos, a outra fica ali orando, aí vocês vão revezando, e eu ensinei. Aí tá, fomos pra vigília, teve a parte do renovo espiritual, foi uma bênção, na parte da libertação. Gente, foi tenso, teve bastante manifestação. E ali teve muita manifestação e foi algo assim muito sobrenatural, né? Graças a Deus, né? As meninas conseguiram expulsar, eu auxiliei bastante elas ali. E aí eu surtei na fé. O que eu surtei na fé? Eu falei assim, Deus, é o seguinte,
na verdade, eu acho que eu tinha gostado muito de viver aquilo ali. Porque pra mim foi muito legal viver aquilo ali. A gente deve ter tido, nessa vigília, eu tinha limitado pra ir 40, acho que foi 40 pessoas mais ou menos. E deve ter tido umas 7, 8 manifestações de demônio, tá? Incluindo até gente criança, tá? E aí ali aconteceu, nós expulsamos, né? Nós fizemos libertação. Depois nós demos assistência para essas pessoas, né? Conversando, a liderança ali, com aquele cuidado pós-libertação. E aí eu tive uma virada de chave. Aí eu falei assim, Deus, olha, eu nunca tinha levado esse dom tão a sério, mas pelo que eu vejo, né? O Senhor quer me usar nesse dom. E Deus, eu não quero só que isso aconteça de vez em quando, né? Eu falei, Deus, eu não quero. Eu quero, Deus, que aonde eu chegue, coloque a mão, o povo cai se estribuchando no chão. Eu falei desse jeito pra Deus. Eu falei, Deus, eu quero que aonde eu chegue, coloque a mão, o povo cai se estribuchando no chão, que o demônio não aguente ficar dentro, que ele saia pra fora e que ali, né, o negócio aconteça. Falei desse jeito pra Deus. Fominha, gente. Eu sou fominha que vocês não têm noção. Aí tá. Aí eu falei, Deus, é o seguinte, a partir de hoje eu tô levantando um jejum de 40 dias, eu só almoço e na água. Então eu só almoçava, só bebia água até o outro dia do almoço, 40 dias a fio, sem interromper. Falei, Deus, eu vou jejuar 40 dias assim, mas depois desse jejum, Deus, eu quero que o Senhor me levanta como uma grande libertadora. Tá, e fiz esse jejum, gente, emagreci. Foi duro, porque, gente, 40 dias você só almoça, aí no outro dia só almoça, né? Aí você trabalha tudo e tem as coisas dos seus afazeres do dia, você acaba ficando fraco, tudo, mas foi uma bênção. Eu falando, Deus, eu quero ter muita autoridade, quero ter muita unção, quero só tocar na pessoa, a pessoa endemoniar, não precisar nem falar. E eu falava, Deus, quero viver isso, quero isso. E comecei a falar pra Deus. Gente, quando acabou os 40 dias, eu nunca vi tanto endemoniado, tanta gente vindo de fora, de outras cidades, lá me ver pra gente fazer libertação. Gente, foi algo assim tremendo, tremendo, tremendo. Eu marcava, tipo assim, 2 libertações por dia e eu achava o máximo. Eu falava, cara, olha como que isso é fantástico. Eu fiz o jejum, falei pra Deus que eu queria colocar o terror nisso daí e tá acontecendo. Aí o pessoal me ligava e falava assim, Larissa, tem um menininho que tá no hospital, ele é de fora, ele foi desenganado pelo neuro, pelo psiquiatra. A gente pode levar ele na sua casa pra ver se às vezes é algo espiritual. Eu falava, gente, era espiritual. Ai, Lari, tem uma pessoa que vai ser internada, já foi desenganada por 3 psiquiatras e tal. Será que a gente podia levar aí? Porque às vezes o espiritual falou, traz. Gente, e era muito legal, porque a gente começou a fazer libertação, era tipo assim, 2 por dia. Eu lembro, gente, que eu comecei a fazer libertação sábado e domingo. Eu comecei a ter agenda ali, né? Porque assim, uma pessoa ia lá, era liberta, curada, né? Assim, Deus fazia, gente, tudo é por Deus, é Deus que faz, a gente só é um instrumento dele, tá? Quero deixar bem claro isso, toda honra, toda glória a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo que nos instiga, né? A ser usado e ousado na presença de Deus, no reino de Deus. Então, assim, eu comecei a viver algo assim lindo. Então, aquele medo que eu tinha, aquele bloqueio que eu tinha, eu perdi completamente. Aí eu falei, cara, que legal fazer isso, é muito bom. E, gente, a unção foi crescendo. Enquanto a unção crescia, eu falava assim, bom, agora eu vou jejuar mais. Aí eu jejuava, aí eu orava, aí aquilo potencializava em mim. Aí tava chegando, assim, vezes que eu ia fazer a libertação, eu só encostava na pessoa, já caía endemoniado no chão e eu falava, uau, que legal. E, gente, parece bizarro eu falar que isso é legal, mas é que você não sabe a adrenalina e a alegria que te dá quando você termina uma libertação e você vê uma pessoa liberta, uma pessoa que estava num cativeiro há anos, uma pessoa que estava presa no alcoolismo, uma pessoa que estava presa, às vezes, em uma maldição hereditária ou em uma doença que as pessoas achavam que era algo psicológico e era algo espiritual. Gente, vocês não sabem, vocês não têm ideia de quantas pessoas, né, nós fizemos libertação, né, naquela época, e foi assim, foi chocante, assim, histórias e histórias, tá? Então essa foi a virada de chave. Quando eu me indignei, que eu falei, Deus, eu não quero que isso aconteça de vez em quando. Eu quero que isso aconteça todo dia. Eu quero que aonde eu chegar e uma pessoa precisar ser liberta,
Eu quero que isso aconteça. Então, eu jejuei aqueles 40 dias. E aí, gente, dali, eu só jejuava cada vez mais. Eu falava assim, Deus, eu quero mais. Eu quero ser mais usada na sua presença e tal. E, gente, isso aí foi muito instigante. E hoje, assim, o libertador, ele tem que viver fazendo jejum. Ele tem que sair de um propósito, entrar em outro, sair de um propósito, entrar em outro. Ele tem que sempre que estar pronto e afiado, com jejum, com oração, com a vida alinhada com Deus, tá? Porque quem mexe nessa área, gente, não adianta ter uma área da vida ferida ou uma área da vida que tá mais ou menos meia boca. Você tem que estar alinhado com Deus, senão os demônios podem te envergonhar, você pode não ter autoridade para expulsar. Então, assim, é algo que você precisa, né, acumular no reino de Deus, que é jejum e muita oração e muita fidelidade, muita vida com Deus. É isso que você precisa, tá? Então, gente, foi aí que teve a minha virada de chave, né? Nós vivemos, assim, algo, assim, tremendo e ainda vivo isso ainda hoje. Isso diminui um pouco a frequência porque eu mudei de cidade, as pessoas aqui ainda não me conhecem bem, né? As pessoas ainda não sabem quem eu sou. Então, mas lá na cidade onde eu estava, as pessoas, né, faziam, marcavam, tinha agenda, vinha gente de fora e era algo muito bacana, muito legal que eu tava vivendo lá na outra cidade. Então, isso aí não faz muito tempo que começou, né? Eu acredito que Deus nos levantou com libertação desde 2020, começo de 2020, né? Eu busquei muito, gente, eu estudei muito. Talvez eu não queria viver a prática, mas a teoria eu busquei muito. Vídeo, curso e muitas coisas, ok? Gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo de hoje. Eu quero que você coloque aqui embaixo se você já impôs mãos por alguém, se você já viveu esse tipo de experiência, se você tem vontade de ser um libertador, fala, Lari, eu quero ser um libertador, Lari, eu quero viver isso daí. Gente, pode ser bizarro, tem gente que tem medo, só, gente, vocês não sabem a alegria que eu tenho de viver uma experiência dessa, impor a mão por alguém, ver Deus agindo ali, ver Deus fazendo essa restauração, essa obra linda, e depois ver a pessoa com uma vida, ver a pessoa curada, transformada, e ver que dali pra frente ela vai ter ela vai começar a ter uma outra expectativa de vida, ela vai começar a viver uma outra realidade, ok? É como sair de uma prisão espiritual. Então, gente, se você tem vontade de ser um libertador, ou se você já impõe mãos, ou se você vive algo parecido, coloca aqui nos comentários, vamos compartilhar conhecimento, ok? Ó, um beijo no coração de vocês, se inscreve aqui no canal, gente, deixa seu like, deixa aquele comentário épico, que depois eu vou lá responder vocês, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente.